Olá, gente. Vamos dar continuidade à programação do Flitabira, segundo Flitabira, Festival Literário de Itabira, aqui patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, com a parceria do Sesc São Paulo e Prefeitura de Itabira. O projeto continua, a gente vem desde o dia 31, quando apresentamos uma maratona 24 horas de leitura. Depois iniciamos o trabalho agora dia 3. No meio aí, você que está nos assistindo, no YouTube do Flitabira, vai começar a rolar o ciclo de debates 12 por 120, curado pelo Antônio Carlos Sequim e Tom Faria, no qual 12 debates envolvendo 24 palestrantes vão conversar não só sobre a parte acadêmica da área da obra de Drummond, curado pelo Sequim, também com uma parte genérica, uma coisa mais da vida comum do Drummond, curado pelo Tom Farias. Hoje é o penúltimo evento da noite. É chato falar que é o último, porque tem várias outras atrações aqui. E o Flitabira continua amanhã. À noite aqui nós teremos a homenagem ao autor homenageado, Ricardo Aleixo. Depois, uma sequência de vídeos será apresentada em homenagem ao nosso querido Pedro Muriel, poeta que nos deixou recentemente. Aqui nesse palco vão estar Chico Mendonça e Roberta Muriel, a mãe do Pedro. E o projeto e o FLI Itabira continua até domingo, não só nesse palco, como também nessa área. Vocês não estão vendo aí agora, mas é uma área grande aqui na rua, na frente da casa do Drummond, que tem gastronomia, tem o V-Jazz e uma grande livraria lá na frente instalada. Está conosco aqui nossa convidada internacional, que gentilmente veio de Lisboa para estar conosco, a Ruth Simões Ribeiro. A Ruth tem uma história muito interessante. Eu recebi os livros dela há um ano mais ou menos atrás e gostei tanto que imediatamente passei para Simone Paulino, da editora Nós, que por sinal não me devolveu os livros até hoje, sabe? Até hoje está com os livros autografados para mim, mas não sei o que ela está fazendo com o livro autografado para mim. Mas o fato é que gerou esse livro, A Breve História da Menina Eterna, que é o livro que está sendo lançado aqui no Brasil, mas também foi lançado agora em Óbidos, na seção portuguesa da editora Nós, que a Simone inaugurou lá. Ela também inaugurou uma parte francesa. Então, Simone, querido, muito obrigado por estar conosco. Obrigada eu, Afonso. É muito bom estar aqui contigo e esse acolhimento, esse afeto, essa generosidade ficará para sempre. E agora aqui registado e gravado. É muito bom estarmos aqui um ano depois com estas coisas, depois de tudo isto acontecer. Obrigada pelo acolhimento. Sim, Ruth, vamos fazer o seguinte. Fala um pouco de você. Essa é a primeira vez que você vem. Inclusive, a Ruth é a primeira vez que vem para o Brasil e veio direto para Itabira, sem escalas. Com escala em Belo Horizonte, é claro. Sim, minha primeira dormida de todos os tempos no Brasil foi aqui em Itabira, sim. Por algum motivo, ou por motivo nenhum, nunca tinha estado aqui no Brasil e é muito engraçado começar aqui, em Itabira, na terra de Drummond, que é um poeta e um escritor magnífico, com textos tão bonitos, e fico muito contente por ter essa estreia aqui nesta terra. Enfim, a terra é toda a mesma, tem umas fronteiras assim meio ficcionadas, mas estamos no mesmo plano. É de Coimbra, parece um pouco, né? Sim, nasci em Coimbra, cresci em Leiria, os meus pais são nómadas do distrito de Leiria e estou em Lisboa há 20 anos. Os meus filhos são de lá, nasceram lá e por lá tenho ficado. Enfim, nasci há alguns anos, não muitos, sempre esta parte da apresentação que fica assim meio omissa. E lembro-me de ter começado, enfim, a escrever desde muito cedo. Lembro-me de ser muito pequenina, ter 6 anos, estar em casa do meu querido avô João e escrever um texto
muito breve, muito curto, 2 páginas, 2 longas páginas, onde aconteceram muitas aventuras. Eu tinha só 6 anos e lembro-me de ter pensado, quando for escritora, eu posso dizer que esta foi a minha primeira obra. Então, pronto, estou aqui também cumprindo essa menina e fazendo esta declaração como ela há 40 anos quase declarou. Antes de falar da menina, vamos deixar a menina um pouquinho por último, eu queria que você falasse um pouquinho, um pouco de cada dos seus 5, não é? Ou 6 livros? 7. 7 livros. Sim, 7 publicados, depois outros inéditos já. O primeiro livro, em adulta, não é? Não conta as experiências anteriores, não contam. São ensaios, são treinos, enfim, estão bem guardados numa pasta intitulada Não Publicar, que é para não haver equívocos. E o primeiro grande texto foi o ensaio sobre o dever ou a manifestação da vontade, inicialmente intitulado Os Cegos e os Surdos. Esse texto foi finalista do Prémio Leia em 2015. Não foi publicado. Foi finalista do Prémio Leia. Não percebi, desculpa. Foi finalista do Prémio Leia. Sim. E isso foi uma validação importante. Eu, quando terminei o livro, não compreendia o valor que poderia ter e essa foi uma validação importante. Acabou por não ser publicado e depois de 2 anos tentando que o livro fosse publicado, enfim, não consegui, também já estava a ocupar-me demasiado tempo com essa questão e acabei por fazer uma publicação independente, muito simples, de print on demand, não é? E arrumei o assunto e continuei a escrever e continuei a publicar porque a recepção dos leitores também foi muito interessante, muito positiva. As pessoas só foram muito generosas a receber os livros, os leitores pouco lhes importa que sejam publicados por editoras comerciais, editoras independentes ou uma publicação pelo próprio autor. Isso foi muito interessante observar e foram muito generosos também. E, portanto, acabou por ramificar aí a leitura e os livros acabaram por circular. Isso também me motivou a continuar. Eles foram muito importantes nesse momento. Depois do ensaio sobre o dever, publica também A Alegria de Ser Miserável. Esse também foi uma das opções agora para publicar, mas acabámos por começar por este. E bem, penso. Esse é um texto diferente. Quando o primeiro livro é sempre sentimos, não sabemos o que é que vai acontecer depois, então eu acho que depositamos tudo o que temos ali. É assim, ali muito carregado. Eu hoje não escreveria aquele livro, mas está escrito e está arrumado e fico contente, mas foi um livro. Os outros livros que escrevi de seguida foi sem compromisso comigo própria sequer. Escrevi e foram diferentes, foram textos diferentes. E esse texto, A Alegria de Ser Miserável, é um texto assim desfiado e gosto desse texto e um dia há também vir a ser publicado novamente. Tenho outros livros, O Escritor e o Prisioneiro, é um texto mais pequenino, mais uma experiência. Esse livro tem uma continuação inédita que se chama A Última Página. É uma novela ou um conto? É um texto, não tem classificação possível, é uma parte de uma notícia. A Alegria de Ser Miserável também partiu de uma notícia, um facto real. Não há nada como fazer uma ficção a partir de um facto real. E foi uma pessoa que veio de uma prisão, foi presa política, uma mulher, e quando regressou pensou, equacionou poder estar louca, se não teria enlouquecido na prisão. Então consultou um amigo psiquiatra para perceber esse assunto. E eu achei esse início extraordinário e com valor literário também. Esse texto desenvolveu-se a partir daí numa conversa que depois acabou por se desenvolver de outras maneiras, naturalmente, como toda a construção do texto. É um livro mais pequenino, O Escritor e o Prisioneiro. Enfim, com várias nuances, muitas ambiguidades, múltiplas interpretações. É um texto que se conclui no leitor, com ele, mas há uma última página secreta, inédita, que não está inédita, não está publicada. E ultimamente há outros textos mais curtos. O Choram Mães Casa, Seus Filhos Metade, é um texto mais poético. Eu não sou poeta, não tenho o atrevimento de me declarar assim, mas é um grito poético, é ser um livro rasgão e
inspirado, enfim, a palavra aqui parece pobre no contexto, mas pensando em crianças concretas, não ficcionadas, que eu penso sabemos todos, a ficção também serve para revelar as verdades, não é? E neste caso é um texto, são vários pequenos textos que terminam dedicados a crianças existentes, muitas já não existentes, acabadas muito cedo. E é um texto rasgão. Eu lembro-me muito da Paula Rego, uma pintora portuguesa que tem uns quadros poema em que ela também rasga e mostra e revela tudo o que devemos ver. E eu lembro-me muito dela, lembro-me muito dela enquanto escrevia e pensei, também vou fazer isso através da palavra, a rasgar. Não sei se queres que fale de outros textos. Também O Homem que Sonhou é um texto também publicado o ano passado. É um texto mais dramático, também escrito numa outra linguagem um pouco diferente, e parte da ideia de... É um homem que sonhou, portanto é um homem que sonha, mas é julgado por esse motivo, porque vive numa sociedade onde é proibido sonhar, e em troca desse compromisso dos cidadãos, a eles tudo é providenciado, todas as necessidades, todas não as necessidades de liberdade de expressão, que é uma necessidade premente e essencial, aí também a ironia no texto, mas todas as necessidades, mais imediatas são satisfeitas. E ele tem alguma graça ao texto, tem alguma seriedade, assim como os textos com graça levam grandes e importantes seriedades, e tentam convencê-lo a declarar-se inocente, porque caso se declare inocente, tudo é perdoado e pode avançar. Enfim, é um texto, eu gostei de o ter escrito, foi também escrito rapidamente, e tem um paralelismo com outro livro, um dos últimos que está escrito, A Revolução dos Homens Sentados, que é um conjunto de textos em que tem como fio condutor a revolução. Eu tenho... São contos? Você chamaria de contos ou não? Sim, podem chamar o que quiserem, estão à vontade para nomeá-los. Eu tenho muita dificuldade com essa classificação, não é? É texto. Eu nem sei às vezes até onde eles vão. Às vezes acabam logo ali, outros continuam por aí fora. Às vezes até queremos mais deles, eles não têm mais nada para dar, são mais sintéticos, mais símbolo e terminam ali. Outros vão se envolvendo, mas sim, poderiam classificar-se como contos, não tenho um problema com isso, enfim, estão à vontade. E enfim, depois há um outro texto inédito também, e há um outro que está agora também terminado, cheguei ao ponto final, mas ainda não o acabei. Estou agora a trabalhar e farei isso aqui. Eu vou estar agora em Itabira neste festival, mas depois também vou estar noutros eventos ao longo do mês. E durante esse período, esse é um livro que vou trabalhar e acabá-lo aqui. Tá bom. Então vamos agora falar sobre a breve história da menina eterna. Uma menina que mora num país, digamos assim, numa terra, né, onde a morte não existe, né, e que tem um paralelismo similar, a palavra não precisa ser similar, mas que nos remete ao momento que passamos agora também da pandemia, né? Apesar de não ter sido escrito durante a pandemia, né? Ele foi bem anterior. Queria que você falasse desse livro. Esse livro, enfim, foi um estudo pessoal. É a breve história da menina eterna, e a menina é central, mas na verdade há uma pessoa invisível, quase invisível, que tem uma só fala direta nesse livro, e é a constatação mais fundamental e que é a premissa do livro, e que é a mãe dessa menina. Eu sou mãe, e muitos de vós serão, e uma vez deitando os meus filhos, apercebi-me, há pouco falámos também tanto da morte, mas enfim, aqui retornamos a ela. E apercebi-me, mas de uma forma muito visceral e muito, enfim, de que eles um dia não serão mais.
E fui eu que os fiz, não é? Que lhes atribuí vida, que responsável pela sua existência, de alguma maneira, responsável biologicamente. E constatar que, ao fazê-los nascer, também os destinei a algo que nós queremos tanto evitar. E é um paradoxo imenso, não é? Algo que tememos tanto, mas somos responsáveis por esse fim possível, esse fim inevitável. E essa constatação foi muito perturbadora. E eu apaziguei-me de alguma maneira com essa verdade. E o texto parte daí. Acontece que essa mãe, de pouco se fala, ela chama-se, no texto, chama-se Eve, é uma brincadeira, uma graça, enfim, uma leve ironia. Eva é a mãe, não é? Simbolicamente a primeira mãe. E esta Eve decide, se pudesse terminar a humanidade e que não se fizessem mais filhos, porque é uma dor tão imensa de este fim que eles têm logo a partir do momento em que existem. E é uma mãe que ficciona esse lugar. Ela decide não ter filhos por não conseguir acomodar esse sentimento, essa certeza, essa constatação que ela encontra, e decide não ter filhos. É algo paradoxal, porque a carga que essa mãe tem, Eve tem ao tomar a decisão, é uma carga que eu só consigo atribuir a essa pessoa, a personagem, enfim, pessoa que habita esse texto, sendo eu mãe. Portanto, é o paradoxo permitido à ficção. Portanto, ela não tem esta resolução de não ser mãe por este motivo. Mas depois, enfim, a vida, como em tantos nós, troca as voltas. Ela acaba por ser mãe e, a partir daí, ficciona adia-lhe a morte o mais possível e ficciona um sítio, a Aldeia de Seda, onde a ideia da morte não existe. Enfim, é um sonho de todas as mães, não é? Que isto não... Que a morte não exista nos nossos filhos, mas eu acabei o livro com algum apaziguamento perante essa constatação, alguma conclusão irresolutiva, nada resolvi, mas pacifiquei-me com essa exploração e esse trabalho. Apetece-me falar de Drummond, porque Drummond ele não tem textos magníficos, tem outros que são muito particulares e que me dizem muito, porque ele perdeu os 2 filhos, não é? O primeiro filho que viveu só 30 minutos, e eu não acredito, não é possível que esse facto, esse acontecimento não o tenha inquietado, e isso não esteja. Isto está nos textos de forma muito evidente, mas em toda a observação do mundo. E esse livro, eu penso e o estudo também de Drummond através dos seus textos, passa também por aí, por perceber que isto, não é, que é uma ficção, tudo isto, estamos aqui, temos estas nossas regras de convivência, mas no fundo é importante ter a noção de que é apenas uma construção social, uma ficção social, maior ficção do que a natureza das coisas, e que é estudada pela palavra. Eu acho que o seu texto, apesar não, eu chamaria de prosa poética. Eu chamaria, mas é muito mais do que isso, quando ele aproxima-se muito, muito, muito da filosofia. Então, a minha pergunta é a seguinte: a morte, principalmente no seu livro, nos remete à questão da efemeridade, né? do tempo que passa, tempo que passa e ao mesmo tempo não passa, principalmente quando você perde alguém, né? Então, minha pergunta eu queria transformar uma sua frase numa pergunta. Tu és evento, eu sou existência. Eu queria colocar um ponto de interrogação nessa frase para você. Olha, há pouco estava a ouvir a Mariana Paz e a pensar nessa frase, porque eu própria não tenho a certeza daquilo que escrevi. É uma conversa entre a morte e a vida,
E a vida vaidosa diz à morte: tu és evento, eu sou existência. E o Ricardo Aleixo também falava, portanto, isto está, enfim, são duas, não é? E o Drummond também fala nisso, não é? E já não enfrentamos a morte de sempre tê-la connosco. E, portanto, enfim, temos tão poucas certezas, mas é existir, estar e não resta mais nada. Você decidiu não dar nome à personagem por qual motivo? Ela teve nome inicialmente. Chamava-se Alice. E depois esse texto foi... é pequenino, mas deu-me imenso trabalho. Mais trabalho do que outros textos mais longos. Eu tive de o rever muitas vezes. Tive de cortar muita coisa. Foi escrito numa urgência muito grande. E uma primeira urgência que eu senti a escrever foi o livro. Eu sinto-me que tornei escritora a partir da escrita desse livro. Precisei de criar disciplina para amparar essa urgência. E nessa urgência eu escrevi, tinha muita coisa, muito ruído, muito movimento dentro, e eu precisei de... Não soube na altura, não tive a competência para acomodar com calma, fazer a tradução com calma e com uma impressão estética que quero impor ao texto. E por isso depois precisei de voltar ao livro, reorganizá-lo, repensá-lo e, de forma muito honesta, perceber o que estava bem e o que não estava bem. Houve muitas coisas que modifiquei. Uma delas foi o nome, que deixou de existir. Ela era Alice M, sendo que o M eu própria andei a tentar perceber que M era esse. E resolvi tirar-lhe o nome para ela poder ser todas as mulheres e todas as pessoas. Ela é mulher, eu sou mulher e estou nesse texto também, mas é um estudo que qualquer pessoa poderá rever e poderá encontrar significado nesse trabalho. Vamos fazer aquela brincadeira que a gente combinou? A Ruth vai ler um texto, depois eu vou ler o mesmo texto. A gente combinou isso. Não só para ver a diferença da forma de falar, como também de conteúdo, né? Então, não... Você vai escolher? Eu queria que você lesse aquilo, mas você explicasse o contexto. Explicando um pouco, não é? É um texto mais para o final, mas não estraga. Acho eu que não estraga. Olha, se estragar, desculpem depois. Mas é uma conclusão, é o final do livro, mas que no fundo é o seu reinício, não é? É onde cheguei e ela está... bom, não sei, se calhar é um bocadinho spoiler, realmente. Bom, eu vou dizer, desculpem, tá bom. Ela está grávida e está num sítio quieta, sossegada e a perceber tudo o que viveu para trás, a acomodar a ideia da morte, que entretanto recebeu e aprendeu. E ela... antes de continuar, e penso que isto é importante explicar, este livro teve várias premissas, é aquela de que falei, é uma delas, e outra é esta ideia da surpresa da morte sempre. Sempre que alguém morre, mesmo muito velhinho, é sempre uma surpresa, como se não... a morte aconteceu. E sempre achei alguma graça a essa surpresa, e por isso esta é uma menina que viveu essa surpresa e precisa de resolver. E passa o livro a tentar resolver e chega à conclusão de que não é necessária a conclusão. E ela fala isto. Minha vida que cresce na minha, terei de te deixar, mas hei de enganar quem nos separe. Fora deste corpo não terei limites para te alcançar. A morte não significa nada, é apenas uma marca no espaço. Perderei licença de vida aqui, mas tomá-la-ei de novo noutro lugar, onde a morte já não vai, porque já fez o que tinha a fazer. Esta rede não me reconhecerá, mas também já não me poderá conter. Serei mais do que ela. Trilharei as suas fibras, enrolar-me-ei nos seus nós e tomarei conta do teu embalo. O vento, o céu, os bichos e as ervas nada sabem da morte.
inconscientes da finitude, da sucessão constante da vida pela vida, da folha pela folha, substituem-se continuamente, não se distinguindo se são os que caíram, se os que nasceram. São uma só coisa, uma só existência, uma só vida. Assim nós, minha vida, que em nada és minha, és deste jardim sem começo. Assim seremos nós, uma a continuidade da outra. Deixar-te não é uma possibilidade, pois seguirei em ti. Eu não vou ler não, que eu vou estragar. Esse negócio está muito bom. Vou ler outro trecho. Aqui. Esse. Não sei o que dá forma à sombra, cheia é o corpo dele. Ou uma outra coisa que me engana. Talvez seja outra coisa e eu sofro em vão. Sofro em vão? Questionou o homem julgado. M segurou o braço da mulher, segurava nele e a dúvida nela. A mulher olhou-a e disse: estou a preocupá-la? Não leve daqui essa tristeza, que é minha. Tem filhos? Não, julgo que não terei. Não terá? Então terá questões para resolver. Não desconfiará do sentido que se ponha nisso da vida, enquanto há e da morte sempre a coçá-la. Depois da morte, talvez não haja questões. A mulher ouviu-a, apertou-lhe a mão em retorno e saiu. M olhou para o homem ao alto, que ainda não compreendia. Considerou ter-lhes questões menos relevantes e saiu. Gente, eu agradeço a presença de todos, convido para as próximas atividades e queria passar a palavra para a Ruth para o encerramento. É de agradecimento, muita gratidão. É impossível falarmos destas coisas, dos filhos que um dia deixam de ser e desta procura que nunca é procura, não chegamos a lado nenhum, isso eu ficar um bocadinho emocionado. Mas fico muito contente por estar aqui convosco e obrigada pelo afeto que é tão grande, e acolhimento e a tolerância. E neste festival que é tão bom, temos as crianças aqui e há uma imersão tão importante das crianças, da comunidade na literatura, nos livros, junto das pessoas que escrevem. E este afeto e esta liberdade de expressão, liberdade de pensamento é o que é mais importante, o afeto e a liberdade. Obrigada. Muito obrigado, Ruth.